Olá, doutores, tudo bem? Nesse vídeo, nós falaremos sobre a quarta consulta, ou seja, a segunda consulta após o início do tratamento. Nós já falamos sobre planejamento, sobre um pouquinho de biomecânica, sobre como inicia e apresenta para o paciente. Já demos início ao tratamento e agora o paciente voltou na segunda consulta após o início do tratamento. Lembram? Foi a primeira consulta, consulta de apresentação do planejamento, consulta de início de tratamento e agora a nossa segunda consulta após início de tratamento ou quarta consulta, né? O que esperar dessa quarta consulta? O que nós fazemos? Qual é a conduta clínica? Na quarta consulta, ela ocorre normalmente entre 15 e 30 dias após o início do tratamento. E é aquela consulta que a gente vai avaliar quando o paciente volta após usar os alinhadores sem colagem de atátomos, na maioria dos casos. Ele volta, nós vamos conferir como é que foi a adaptação do paciente quanto ao uso dos alinhadores. A gente vê se ele já chega na consulta usando o alinhador, a gente vê se está confortável, se não tem algum desconforto, se não está atrapalhando a fonação. Lembre que nas primeiras horas de uso de alinhador é normal aumentar a salivação e alguns pacientes ainda podem apresentar um problema de dicção ao início do tratamento. Notem que quanto mais ele usar esse aparelho, o alinhador, melhora a dicção dele, ele se acostuma a falar, a deglutir, etc., com o aparelho. Então, ele causa menos desconforto. Então, é um bate-papo com o paciente, como é que está indo, está usando, já notou algum resultado? É claro que alguns até falam, olha, já não tem melhora, especialmente quando há um fechamento de diastema. Mas, na quarta consulta, o paciente utilizou apenas 1 ou 2 alinhadores. Isso representa em torno de 0,2 a 0,4 de movimento na boca. É muito pouco para ter uma percepção real de melhora, né? Mas alguns pacientes já percebem. Em casos de mordida aberta, a gente também percebe que já pode, nesses primeiros 30 dias, já fechar um pouquinho a mordida aberta, porque esse dispositivo interoclusal, que são os alinhadores, pode promover um pouquinho de intrusão dos posteriores e, consequente, fechamento da mordida aberta, já no primeiro mês. Isso é muito legal. Fechamento de diastema também os pacientes percebem já no início. E mesmo que o dente não tenha fechado um diastema, os pacientes de diastema adoram usar o alinhador, porque quando coloca o aparelho, imediatamente ele camufla aqueles espacinhos que tinham entre os incisivos e ele fica super feliz e se torna um paciente até mais colaborador quanto ao uso dos aparelhos. Nessa consulta, na quarta consulta, então após entender se o paciente está bem adaptado quanto à remoção, colocação do aparelho, higiene do aparelho, no dia a dia dele como é que está, se está tudo bem, nós vamos proceder então nessa quarta consulta, ou segunda, né, a colagem dos attachments ou fazer desgastes interproximais conforme planejado. Se tivesse planejado isso no software, a gente vai ter que executar em boca. Então, já vi gente fazer assim, não, mas eu não vou fazer o desgaste interproximal. Se tem apinhamento, se foi projetado no computador desgaste interproximal e você não faz o desgaste interproximal nessa consulta, vai ter colisão entre os dentes nesse confinamento que eles estão ali dentro dos alinhadores e o movimento não vai ocorrer. Então, a gente tem que sim, se planejou, executar. Attachments são até mais opcionais. Eu até, muitas vezes, deixo para colar attachment lá na quinta consulta, sexta, oitava. Em alguns casos, até deixo de colar attachments que estavam programados lá no computador. Por quê? O attachment, para quem assistiu o módulo de biomecânica básica, entende que os attachments servem para reter o alinhador, tracionando os dentes contra o alinhador e manter o alinhador bem fixo e evitar efeitos colaterais da biomecânica. Se o paciente está com dificuldade de colocar e remover o alinhador e os dentes dele são extremamente retentivos, que isso não aparece no software às vezes, é um paciente com doença periodontal, coroas muito complexas, e o alinhador está super retentivo nessa boca, o attachment tem menos necessidade. Então, às vezes, a gente posterga a colagem dos attachments para uma consulta mais tarde, quando o paciente estiver mais adaptado, porque eles não se fazem necessários nesse momento. Então, fora esse bate-papo de entender como é que o paciente está na adaptação quanto aos alinhadores, na quarta consulta a gente vai então proceder à colagem de attachments e nós vamos também entregar para ele a placa. Se eu entreguei a 1 e a 2 na primeira consulta, ele sai utilizando a número 1, 15 dias após ele colocou a número 2, ele chega nessa quarta consulta, com a placa número 2. Nessa consulta nós vamos entregar para ele a placa número 3, o alinhador número 3 e o alinhador 4. E muitos colegas entregam o 3, o 4 e o 5 e pedem para o paciente retornar em 45 dias, certo? Então, é claro que vai muito da conduta de cada um. Quem troca alinhadores a cada 10 dias vai pedir para o paciente retornar em 30 dias e vai entregar para ele a 3, a 4 e a 5.
Ou 3, 4, 5, 6, volta em 40 dias. Aí vai muito da conduta clínica de cada um. Para quem está começando o tratamento com alinhadores, eu espero que veja os pacientes com uma maior frequência para ir conduzindo de perto esse caso. Então, isso é o principal da quarta consulta. E nós vamos agora para o módulo de como colar os attachments e nós vamos explicar o passo a passo da colagem de attachments. Outro detalhe. Pacientes que precisam de mecânica de elástico classe 2, elástico crossbite, ou algum outro tipo de biomecânica acessória, pode ser já feito nessa quarta consulta, colar botões para elástico de classe 2, por exemplo. Certo? Então vamos para a colagem de attachments e também vamos fazer um vídeo sobre os desgastes interproximais. Espero que tenham gostado.